Boa noite, meus irmãos. Que o Mestre Jesus nos conceda sua paz, que ele possa nos encher sempre de esperança, ter o coração aberto para essa transformação tão necessária que todos nós devemos fazer. Que a espiritualidade benfeitora que nos assiste hoje na Casa do Semeador possa nos auxiliar nesse sentido de continuarmos despertando para as nossas virtudes que estão latentes em nós. Basta que a gente dê realmente o passo à frente. E que a gente possa, então, transformar esses estudos que nós estamos desenvolvendo em grandes vivências, meus irmãos. E com esse sentimento de transformação, de mudança interior, nós vamos então dar início com a nossa prece inicial, rogando ao Mestre Jesus, nesse instante, para que Ele abençoe a todos nós, para que Ele possa entrar nos lares dos nossos irmãos que estão nos ouvindo, que Ele possa, junto de sua equipe espiritual, nos auxiliar a enfrentar as dificuldades do dia a dia, que nós possamos, Mestre amado, sentir essas vibrações de amor, de paz, de esperança, de paciência, porque o momento requer tudo isso. Mestre Jesus, que possamos seguir os seus passos, mas mais do que seguir a tua rota, que possamos vivenciá-las, que possamos colocá-las em nosso íntimo, que possamos nos felicitar por estar diante de uma doutrina tão consoladora e tão maravilhosa. Que a espiritualidade possa, nesse instante, nos auxiliar a escolher as melhores palavras, ter sempre a melhor intenção de fazer o estudo da codificação do Livro dos Espíritos, agradecendo a Kardec por ter sido esse espírito que veio ter conosco e nos deixou também uma forma de mudar, de ser melhor a cada dia. Façamos então a oração que o Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra, Senhor, da prática de todo o mal, que assim seja. Então, hoje, meus irmãos, nós daremos continuidade no estudo do Livro dos Espíritos, as ordens, né, que foram apresentadas nos estudos anteriores, só que hoje nós vamos falar da primeira ordem, que é a ordem dos espíritos puros. Para colocar aqui o que foi dito então, já tivemos 2 estudos dirigidos pelas nossas irmãs Fabiana e Joelma, em que já foi dito sobre as observações preliminares dessa escala espírita apresentada por Kardec, e tivemos também com a Joelma a apresentação da terceira e da segunda ordem de espíritos, ficando então, para nós encerrarmos hoje, a primeira ordem, que é a dos espíritos puros. Lembrando que essas questões envolvem desde a questão de número 100 até a 113, encerrando então a discussão sobre a escala espírita. Mas antes da gente começar, gostaríamos de convidar quem gostaria de pegar o livro dos Espíritos, porque a gente vai proceder à leitura de forma tranquila, para a gente poder compreender o que a codificação nos traz sobre essa primeira ordem, sobre a ordem dos Espíritos puros. Então, nós vamos já iniciar o nosso estudo na questão de número 112, que vem trazer especificamente o que seriam os caracteres gerais dessa primeira ordem, né? O que seria o geral dessa ordem? E aí o Kardec coloca assim para nós: nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos das outras ordens. Então vamos entender, meus irmãos, quando Kardec coloca nenhuma influência da matéria. O que ele quer dizer? Que esses espíritos já estão livres das reencarnações, já estão livres de ter que encarnar num corpo material e ter que provar, passar pelas provas para alcançar essa perfeição, que eles já estão na perfeição, já são então espíritos desmaterializados. Então, por isso que ele coloca nenhuma influência da matéria. E que é importante a gente entender que um
espírito que está nessa ordem, ele pode sim encarnar como sentido de missão. Nós temos o caso de Jesus, que é um espírito puro e teve entre nós, né, encarnado na matéria. Então a gente tem que entender que eles já não têm necessidade da reencarnação, da encarnação. Por quê? Porque eles já conquistaram os aprendizados necessários. Eles já estão justamente ali porque eles já compreendem esse amor maior. Eles já têm essa sabedoria. Eles já têm esse conhecimento intelectual no seu mais alto grau. E aí, nesse sentido, é que a gente entende quando Kardec coloca para nós, superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos outros espíritos. E por que o Kardec coloca que é em relação aos outros espíritos? Porque nós sabemos que o termo absoluto a gente utiliza para o nosso Deus, para Deus nosso Pai. Mas aqui ele faz uma relação com os espíritos das outras ordens que ainda não chegaram a essa perfeição. Porque a nossa perfeição, quando lá estivermos, será relativa em relação a Deus Pai, que é absoluto. Mas é para a gente entender que eles já estão ali justamente porque já conquistaram todas as virtudes de que eram necessários para esse adiantamento, para chegar aonde eles ocupam hoje o lugar da perfeição. E aí a gente vem, então, entender que a nossa destinação, que é o mais bonito de perceber, é que somos criados simples e ignorantes, vamos ter esse movimento de crescimento constante através das várias existências, até nós chegarmos a esse momento de plenitude espiritual. Então, Deus permite entrever esse movimento quando nós temos conosco aqui essa mensagem dizendo a nossa destinação final. Isso é infinito amor. Isso é infinita misericórdia do Pai, permitindo que nós possamos perceber esse movimento. E aí a gente vai, então, né, para a questão de 113, e aqui agora a gente já vai encontrar as características específicas dessa primeira ordem. Então, nós vamos lendo, né, devagar, para retirar as informações necessárias. Ele já coloca assim, primeira classe. E aí ele coloca primeira classe, classe única. Por que classe única? Lembra que nos estudos anteriores nós tínhamos lá as várias classes dentro daquela ordem. Só que aqui, por que a classe é única? Porque esses espíritos, como já conquistaram essas virtudes, então eles teriam uma igualdade de pensamentos e sentimentos nobres. Mas a gente tem que sempre lembrar que nós temos as nossas individualidades, nós contamos a nossa própria história, nós desenvolvemos o nosso próprio trajeto. Mas chegando lá, seremos animados pelo mesmo espírito de igualdade, de fraternidade, de amor universal. Por isso que o Kardec nos coloca como classe única. E ele diz, percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Então, o que a gente tem que entender, né? Por essa igualdade de pensamentos e sentimentos é porque eles já chegaram, já percorreram todos os graus necessários para estarem hoje nessa perfeição, nessa pureza de espírito. E aí a gente vai perceber, né? Mas como que eles despojaram, então, dessa matéria? Qual foi o processo pelos qual eles tiveram que passar? E a gente vai entender, né, que esses espíritos, então, né, eles são hoje o que a gente conhece como os agentes da luz, aqueles que vêm realizar a vontade do Senhor, que nós vamos, inclusive, estudar um pouco mais adiante para a gente entender melhor sobre essa categoria, né? Sobre o que eles emanam para os outros espíritos que estão ainda abaixo deles. E aí o Kardec vai dizer para nós, havendo atingido a soma de perfeições de que é suscetível a criatura, então aqui já tem a resposta de como eles procederam ao despojar da matéria. Eles atingiram a soma de perfeições. O que seria essa soma de perfeições? É a soma das virtudes. As virtudes que são as potências latentes de cada espírito para que desenvolvamos durante todas as nossas existências. Porque nós já temos a semente, basta que nós
coloquemos essa semente no terreno fértil do nosso coração e possamos então fazê-la crescer, germinar, se tornar essa árvore frondosa que dá frutos do bem. E aí a gente entende, meus irmãos, então quando ele fala na soma das virtudes, que tipo de virtude seria então? É a paciência, por exemplo, meus irmãos, mas é a paciência revestida de esperança e mansidão. É a misericórdia, mas é misericórdia revestida de compaixão e humildade. É a humildade, mas é a humildade dos eleitos. É a humildade que leva adiante o trabalho, sempre fazendo o bem, sem ostentação, com verdadeira caridade. É o amor, mas é o amor sublimado. É o amor que compreende as vicissitudes dos demais e principalmente que está pleno de justiça e bondade o tempo todo. E aí a gente entende que essas virtudes, essas potências, essa soma de perfeições vai nos levar então a participar dessa ordem. Aí nós estaremos ali como espíritos puros. Para dar um exemplo, né, de quanto isso é importante, meus irmãos, vamos nos lembrar então daquela parábola de Jesus, a parábola da festa de núpcias. Lembrando mais ou menos da história, né, Jesus diz que Deus se assemelha a um rei que deseja celebrar as bodas do seu filho. E ele envia alguns dos seus servos para poder convidar os seus súditos para essa grande celebração. E o que acontece, meus irmãos? Muitos desses servos que foram enviados, quando não foram ignorados, foram massacrados por aqueles que o receberam. O símbolo é muito tranquilo de notar e perceber, que são justamente os enviados à luz, que são mandados constantemente até nós. Quantos já não estiveram conosco, além do nosso próprio Mestre Jesus? Quantos não vieram trazer essa luz direto do Pai? E o que nós fizemos, além de ignorarmos? Crucificamos o enviado dessa luz. Mas é certo que num determinado momento nós aceitaremos essa luz, porque essa é a destinação e essa é a verdade do progresso que acontece com tudo. É uma lei de progresso. Mas nós pensamos, né? Enquanto isso não acontece, nós não estamos sem essa luz. Só que para nós aceitarmos, não basta só sermos os instrumentos, né? Aceitei a palavra e vou ser o instrumento dessa luz. Não. Jesus diz que a gente tem que vestir a túnica nupcial. E o que é essa túnica nupcial para entrar nessa celebração de vez? Ter o coração purificado. Praticar a lei de Deus segundo o Espírito. Aí sim, meus irmãos, a gente compreende, então, o que é essa soma de virtudes que a criatura chega, esse patamar de pureza espiritual. E aí é quando Kardec fala, nesse sentido, não tem mais provas e nem expiações a sofrer. Não tem mais necessidade. Eles não precisam mais de serem provados, de passarem por nenhum tipo de expiação. Então fica claro para nós, até agora, como essa primeira ordem vem tratar a questão de não ter influência mais da matéria e principalmente de como eles conquistaram, como eles percorreram todos esses graus, porque eles tomaram cuidado de observar a lei, potencializando todas essas virtudes. Continuando no Livro dos Espíritos, o Kardec vai dizer: não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, vivem a vida eterna que desfrutam no seio de Deus. A gente acabou de dizer, né, que eles não estão mais sujeitos à reencarnação, eles não têm essa necessidade mais. Mas o que é essa vida eterna, né, que o Kardec está colocando aqui para nós? O que significa, né? Porque a gente tem que lembrar que culturalmente existe uma diversidade de leituras a respeito da vida eterna, não só nas religiões cristãs. Nós sabemos que as crenças espiritualistas vêm trazer muito essa noção, né, do além-morte, do além da vida, que eles podem chamar de vida eterna ou chamar de paraíso ou mesmo de céu. E falando sobre isso, nós temos um estudo muito bonito e muito importante que o Kardec desenvolve, que está no Céu e Inferno, no capítulo 3,
que se chama o céu. Ali o Kardec vai, tirar primeiro essa impressão que nós temos que o céu seria um lugar circunscrito, ao redor da Terra. Por quê? Primeiro, que já na época de Kardec nós já tínhamos a informação de que o universo é infinito. Então, se o universo é infinito, ele não ficaria restrito apenas ao orbe terrestre. Nós teríamos algo muito maior, E outra, o próprio Kardec, pela voz dos Espíritos, vem nos dizer que a humanidade não se encontra somente no planeta Terra, que os mundos são moradas de espíritos, são moradas dessa humanidade, que de vez em quando assume o invólucro material e outras vezes está no mundo espiritual. Então, o que a gente tem que entender? Estando no invólucro material, hoje nós necessitamos do planeta Terra como planeta material. Mas isso não significa que estejamos apenas no planeta Terra. Podemos trabalhar as nossas provas num outro planeta material. Então, o que é importante a gente entender que, então, segundo o que nos coloca Kardec, esse mundo espiritual está ao redor de nós, está através do espaço, quer dizer, está em toda parte. É o Kardec que nos coloca, inclusive, no céu e inferno, essas palavras. Para a gente entender, então, que o céu não seria esse lugar circunscrito, ele está por toda parte. Mas e outra coisa que o Kardec nos traz, que é muito interessante também, é que a gente vai, com o tempo, adquirindo conhecimentos, adquirindo experiências. Quanto mais conhecimento e experiência a gente atinge, um grau maior de evolução. Certamente aí vamos entendendo alguns sentimentos de uma forma mais elevada. É o caso do sentimento da felicidade. Somos mais felizes quanto mais conhecemos, Conhecemos essa verdade trazida por Jesus, que é a mensagem do Pai. E isso fica claro num exemplo que o Kardec nos dá, quando ele fala de dois homens que vão a um concerto musical. Ele diz que um dos homens tinha um conhecimento requintado do estilo da música que ia tocar naquele concerto. E até, inclusive, tinha um ouvido mais afinado. O outro nem tanto. Não tinha além do conhecimento, mas ficou um tanto quanto entediado quando estava ali naquele concerto. Então, enquanto o primeiro homem sentiu até um êxtase, um prazer imenso com a música que ele ouvia, o outro, além de se sentir entediado, de sentir que aquela música não lhe dizia nada. Então, o que a gente vai entender com esse exemplo de Kardec, Esse exemplo que eles estão no mesmo espaço, que é um concerto musical, mas internamente eles estão trabalhando sentimentos diversos. Enquanto um tem um sentimento de felicidade, o outro já não apresenta esse mesmo sentimento, mostrando para nós que em determinados momentos podemos viver de forma mais leve, mais resplandecente, e outras vezes podemos estar em trevas, em agonia, em angústia. E isso lembra muito, segundo o que nos diz Kardec, daquela passagem do Cristo, quando ele diz que o reino dos céus está dentro de nós, que também nós somos um universo. Assim como nós encontramos essa noção do céu, esse mundo espiritual, nós também trazemos dentro de nós essa capacidade, esse estado de estarmos bem ou não. Vai depender das nossas ações no bem, vai depender dos nossos pensamentos, vai depender dos nossos desejos, vai depender das nossas intenções, aquelas que só Deus conhece. Então é importante a gente chamar atenção para isso, porque nós somos esse universo cósmico. Deus nos criou em complexidade. Nós temos que tomar cuidado sempre com tudo que passa pela nossa mente e pelos nossos corações. Porque essa vida que nós vemos hoje nos mundos espirituais superiores, esses mundos celestes, é porque aqueles seres que já ali habitam, eles já têm um coração tranquilo, manso, já são pacificadores. E para a gente ser, então, eles estão todos reunidos com esse mesmo pensamento, formando esses mundos espirituais mais elevados. Então, a gente tem que sempre lembrar que depende desse conjunto, dessa fraternidade. E continuando, então, o Kardec vai dizer para nós: gozam de uma felicidade inalterável, porque não estão sujeitos nem às necessidades,
nem as vicissitudes da vida material, mas essa felicidade não é de uma ociosidade monótona, vivida em contemplação perpétua. Então agora a gente entende que o sentimento de felicidade desses espíritos puros é inalterável. Por quê, meus irmãos? Porque eles já têm o seu sentimento enobrecido, já têm o seu pensamento direcionado somente ao bem, totalmente ao bem. E é nesse sentido que a felicidade deles realmente não se altera. A nossa, às vezes nós, ficamos um pouco tristes, um pouco felizes, mas não significa que a gente não tenha o sentimento de felicidade. Só que ela é relativa ao estágio evolutivo que hoje nós temos. Mas nós já temos capacidade de sentir, sim, essa felicidade, como é o caso do primeiro homem, que sentiu um êxtase no concerto, porque ele se deu o direito de ter conhecimentos. Ele buscou esse conhecimento. Então, nós devemos buscar o conhecimento das leis do Espírito, para que sejamos já felizes agora. Então, Deus permite, nesse instante, que possamos já saber o que nos aguarda, essa felicidade inalterável. E o que é mais interessante aqui nessa mensagem de Kardec é que ele fala, eles não estão mais sujeitos às necessidades da vida material, mas que essa felicidade não é uma ociosidade, ela não é vivida em contemplação perpétua. Então vamos entender agora, essa é uma outra leitura que muito se faz, segundo algumas crenças, As pessoas avaliam que chegou no paraíso, a pessoa fica lá no jardim do Éden. Não é bem assim, meus irmãos. Esses espíritos têm um trabalho muito mais árduo do que nós imaginamos. Eles não param um segundo de tomar conta de orbes, de mundos, de espíritos que estão nas categorias inferiores, quer dizer, eles estão constantemente tomando conta do universo. Mas é o que a gente vai entender. Eles não ficam ociosos, eles estão em trabalho constante. Qual seria então o trabalho dos espíritos puros? O Kardec utiliza um termo muito bonito no Céu e Inferno, que também está no capítulo 3. Ele diz assim, são os espíritos responsáveis pelos esplendores da criação. São os espíritos que já têm o conhecimento de todas as coisas. São aqueles que trazem serenidade inalterável, que não se altera, essa felicidade que nós estamos falando. São esses espíritos em que o amor reúne todos os seres da criação. Então, por aí nós já compreendemos, meus irmãos, que eles estão constantemente em trabalho no progresso daquilo que Deus, coloca como desígnio seu. E, acima de tudo, são os espíritos que têm a visão de Deus. São os espíritos que já conhecem a Deus. Lembrando aí do sermão das bem-aventuranças, quando Jesus nos diz: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então, nesse sentido, é que o Kardec fala lá no Céu e Inferno. Esses espíritos, muitas vezes, eles são tidos como os anjos. São os anjos que nós temos, já na nossa cultura, mas há uma diferença também, porque o Kardec, quando ele vai fazer o estudo dos anjos, que está no Céu e Inferno, no capítulo 8, o que a gente vai perceber ali? O Kardec vai refutar algumas ideias que são colocadas no Concílio de Latrão, porque ali é colocado os anjos como as potestades que foram criadas, perfeitas para adorar a Deus. E nós sabemos, pelo ensino dado pelos espíritos, que não, que os anjos, os espíritos puros, eles tiveram o mesmo começo que nós. Eles foram criados simples e ignorantes, tiveram que passar por uma série de existências, na qual eles fizeram o bom uso do livre-arbítrio, na qual eles tiveram as dificuldades para passar, e eles foram conquistando as suas virtudes através de seus próprios méritos, até chegar no patamar mais elevado, que é esse da primeira ordem de espíritos puros. Então, Kardec vem trazer essa informação justamente para nos mostrar que do átomo ao anjo, nós vemos esse encadeamento no universo, de como é sublime o trabalho que Deus permite que cada ser criado por Ele possa realizar de verdade. E a gente vê nesse sentido a soberana justiça do Pai se fazer cumprir em todos os momentos, em todos os sentidos. Bom, meus irmãos, então, ele continua dizendo, são
os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. É o que estamos dizendo. Chegaram no patamar de pureza, eles vão agora trabalhar. Como imaginar que são ociosos, se esses espíritos são os mensageiros do Pai, se são esses ministros de Deus? Assumem as grandes missões, assumem tarefas redentoras da própria humanidade. São eles que presidem a formação dos mundos. São eles que mantêm a harmonia do nosso universo, comungam do pensamento do Criador, dirigem o futuro dos mundos, como Jesus faz com o nosso orbe hoje. E tem a incumbência, que eu acho essa parte muito maravilhosa, de cuidar daqueles que vêm na retaguarda. São os responsáveis pelos demais espíritos das outras ordens. Da mesma forma que os espíritos que já cuidam de sociedades, de povos, de família, vão ser também assessorados por outros espíritos, até chegar nos nossos anjos guardiões que cuidam de nós e velam de nós em nome do Pai, até chegar em nós, que temos as nossas pequenas missões no nosso dia a dia, com os nossos filhos, com os nossos entes queridos, com os nossos pais, os irmãos, com as pessoas desconhecidas, com os nossos empregados, empregadores, com todas as pessoas que porventura passam pelo nosso caminho, com a natureza, quando cuidamos dos nossos animais, quando cuidamos das nossas plantas, e conosco mesmo, com esse íntimo nosso, que precisamos também ter cuidado, olhar para dentro de nós para fazer essa verdadeira mudança que é tão necessária, que é tão importante. Então, meus irmãos, esses espíritos puros dirigem a todos nós com muito amor. Eles sentem essa vontade constante de nos auxiliar. Para eles é uma ocupação muito agradável. Eles, em nenhum momento, eles se sentem assim, além de enobrecidos por tamanha tarefa, eles sentem aquela vontade de estender sempre a mão, de cuidar de nós. Trazem aquele coração numa magnitude gigantesca. É o caso, inclusive, quando Kardec fala aí, depois dessa parte que a gente leu. Porque ele diz, dirigem a todos os espíritos que lhes são inferiores. Ajudam-nos a se aperfeiçoarem e determinam as suas missões. Basta lembrar, que quando nós estamos no plano espiritual, programando uma nova reencarnação, que equipe magnífica está ali conosco, nos auxiliando, nos dizendo quais provas escolher, ou mesmo quando aqui estamos, quando temos as sugestões dos bons espíritos, os nossos anjos guardiões, estão conosco o tempo todo. Assistir os homens nas suas angústias, incitá-los ao bem ou à expiação de faltas que os distanciam da felicidade suprema. É para eles uma ocupação agradável. São, às vezes, designados pelos nomes de anjos, arcanjos ou serafins. E nesse sentido a gente vê, que esses espíritos puros, eles tomam conta também de toda a humanidade. Eles estão sempre nos incitando a sempre fazer o bem. Esses espíritos estão sempre, se encarregam de nos levar ao Pai. E qual o exemplo maior de espírito puro nós tivemos entre nós? Qual o exemplo maior de espírito puro mostrou isso através das suas palavras, através da sua vivência, através do seu apostolado de amor quando esteve aqui entre nós? O nosso amado Mestre Jesus Cristo. Vamos, então, agora mostrar a exemplificação dessa primeira ordem. Vamos trazer aqui um pouco daquilo que Jesus trouxe como representante divino direto do Pai, para a gente poder compreender essa importante missão do Cristo, essa importante missão como Espírito puro que Ele é. Jesus constitui, então, a pureza de espírito que todos nós devemos um dia realizar, que nós devemos aspirar. Por quê? Porque Jesus, ele, em todos os momentos do seu apostolado, da sua vivência, da sua palavra, vem mostrar para nós o que nós devemos cuidar. Sempre do nosso íntimo em relação ao nosso próximo. Ele sempre vem trazer a palavra de amor, mas é um amor a nós, ao próximo e a Deus. Aquele triângulo perfeito que ele sempre nos apresenta
como o maior mandamento da lei. Ele vem trazer essa doutrina que é a mais pura expressão das leis divinas. Na sua doutrina, nós vamos ver, inclusive, esse dom que Jesus tinha como Espírito puro de prever, as coisas futuras, de prever acontecimentos que lhe aconteceram, ou mesmo as outras pessoas que estavam ao seu redor, os seus sermões, que vêm falar de futuros incertos, dependendo das nossas atitudes. Quer dizer, o que a gente vai entender então? Que Jesus, como enviado direto de Deus, como médium do Pai, tinha esse dom no seu maior grau. Tinha o dom da presciência, o dom da previsão. Allan Kardec nos oferece um estudo muito importante que está no livro A Gênese, no capítulo 17, quando ele vai falar das predições do Evangelho. Ali Jesus, pelo relato, todas as narrativas do Evangelho que foram recolhidas por Kardec, Jesus vai, por exemplo, falar da ruína do Templo de Jerusalém. Jesus vai falar da própria morte dos seus apóstolos. Jesus vai dizer, inclusive, da perseguição que os apóstolos iriam sofrer. Então, é uma previsão constante. Então, Jesus ele tinha essa capacidade, essa faculdade, dessa visão espiritual permanente dentro dele, que é próprio do espírito da primeira ordem, que é próprio do espírito puro. Além daquelas outras questões relacionadas às aparições, à mediunidade que Jesus tinha no seu mais elevado grau. Mas que é importante a gente entender, então, que esse dom da presciência de Jesus vem revelar mais do que um profeta para nós. Vem mostrar o auxílio constante do amor incomparável de Deus por nós. O tempo todo, Jesus está trazendo que as suas palavras são o código verdadeiro, o código moral que vai resistir por todas as épocas da humanidade. E ele tinha tanta certeza nesse ensinamento, meus irmãos, que ele diz, que está em Mateus, no capítulo 24, versículo 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. É a certeza de que as suas palavras são a verdade em todos os tempos, porque a própria mensagem do Pai é a mensagem que Deus envia, conforme dissemos ali na parábola da festa de núpcias, por um enviado da luz. É o agente da luz que vem, esse espírito de primeira ordem, espírito elevadíssimo, nos trazer essa palavra que jamais passaria, que estaria conosco para sempre. E é o código moral que, se nós seguirmos vivendo assim como ele viveu, um pouco de cada vez, Porque são as várias existências que a gente vai conquistando a soma das perfeições. Lembremos ali atrás que eles dizem que é uma soma, é uma coisa que a gente vai conseguindo gradativamente. E aí a gente entende, meus irmãos, que se a gente selecionar aqui rapidamente várias passagens do Cristo, nós veremos como age, então, esse espírito de primeira ordem quando vem ter com os outros espíritos das outras ordens para os auxiliar. Vamos, então, pegar alguns exemplos dos evangelhos, Começar pelo evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 44 a 48. O que Jesus vai dizer para nós? Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos têm ódio, orai pelo que vos perseguem e caluniam. Porque se amardes apenas aqueles que vos amam, que recompensas haveis de ter? Não fazem assim os gentios? Sede logo perfeitos, assim como o Pai Celestial é perfeito. Então, só por essa passagem, nós vemos Jesus dizer para nós, amar os nossos inimigos. Mas antes da gente ainda dizer um pouco mais dessa passagem, tem uma outra também, que é interessante, muito, que mostra muito essa elevação do Cristo. Quando eles nos dizem em Mateus, capítulo 20, versículos de 20 a 28. Aquele que quiser ser o maior, que seja o vosso servidor. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida na redenção de muitos. Então vamos analisar só essas duas passagens para a gente entender essa pureza do Cristo. Como esses espíritos puros agem. Primeiro, que quando Jesus nos diz para amar os inimigos, embora ainda nós não conseguimos ter essa visão do Cristo, nós já podemos, se não vibramos com o inimigo que não nos quer ainda muito bem, nós podemos então fazer orações por esses irmãos.
Nós podemos pedir a Deus piedade, misericórdia, para que eles despertem o quanto antes, porque nós já estamos com a mensagem consoladora. Nós podemos, inclusive, não proceder à vingança. É isso que o Cristo só pede de nós por enquanto, para depois nós termos condições de amar os inimigos, assim como ele amou todos aqueles que o crucificou. E também a gente fica pensando, mas como que eu vou conseguir isso? Já buscando na humildade, que é o que Jesus disse: seja o vosso servidor. Se quiser ser o maior, seja aquele que serve, mas que não vá ser servido pelas circunstâncias da vida, que não vai ser servido pelas ilusões do mundo material, que não vai ser servido pela arrogância, pela nossa prepotência. Que a gente possa ser aquele que vai em busca de servir, de ser instrumento, de ter humildade verdadeira no coração. Porque aí, com a humildade, o que a gente já vai aprender? Uma outra passagem do Cristo sobre o perdão. Quando Pedro pergunta lá para Jesus: quantas vezes, mestre, devo perdoar? 70 vezes, 7 vezes. Ou seja, o perdão deve ser irrestrito e incondicional em todos os tempos, em todos os momentos. Tem hora que a gente não consegue, mas a gente já começar a martelar essa palavra do Cristo dentro de nós, quando estivermos diante de colocar em prática o perdão. Porque o perdão é aquele que nos liberta dos grilhões pesados de um passado que nós não temos agora consciência, de débitos anteriores, de existências antigas nossas. Então, se a gente parar para pensar, a gente vai entender que o perdão já nos liberta desse passado, às vezes até de questões que aconteceram muito recentemente, para a gente poder aprender também a ser perdoado das coisas que nós fizemos a outras pessoas. De repente, nós nem imaginamos que ofendemos alguém. E, na verdade, existem pessoas que estão aí chateadas, estão desgostosas conosco. Então, que façamos essa oração, que peçamos a Deus o perdão, mas que sejamos também os misericordiosos, como Cristo veio nos mostrar. Como não lembrar, então, de outra passagem do Cristo, que talvez também não só mostre para nós a pureza de espírito, mas talvez é a que a gente mais tem que trabalhar nos dias de hoje. Não julgueis para não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que tiver sem pecado. Estamos num momento em que a tolerância se faz muito necessária, em que deveremos ser pacíficos, em que deveremos buscar a mansidão de espírito. É um momento que nos chama tanto para isso. E esse espírito de ordem como Cristo, já naquela época nos dizia que se nós não julgarmos, se nós formos tolerantes, tivermos compaixão, nos colocar no lugar do outro. Justamente essa empatia de ver que eu poderia estar passando por aquele mesmo problema. Será que eu procederia de uma melhor forma? Será que eu conseguiria ter essa visão que eu estou tendo estando do lado de fora? Agora eu olho para o outro, mas eu não estou me vendo. Mas se eu me ver nele, é diferente, meus irmãos. E ainda quando Jesus diz, que vem aquela coisa dos mensageiros, daqueles que incitam ao bem, mas que principalmente, como diz aqui Kardec, que vem nos ajudar nas nossas angústias. O que Jesus fala? Não se turbe o vosso coração. Crede em meu Pai, crede também em mim. Tenhamos confiança na sua palavra, tenhamos confiança no seu evangelho de luz, tenhamos confiança que essa luz vai sim nos levar a essa perfeição. Basta que nós comecemos a dar ênfase nessa luz. E ele ainda vai dizer que nós não estamos sozinhos em nenhum momento, que é quando ele chama cada um de nós para ele. Esses espíritos são responsáveis por orbes, por direções, por tudo, mas são responsáveis por nós. São eles que vão seguir de perto os filhos que Deus sempre diz: não deixai nenhum deles desamparados e sozinhos. E o Cristo diz, naquela belíssimo ensinamento, naquela belíssima passagem: vinde a mim, todos vós que se achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então vejam, meus irmãos,
por essas passagens que nós apresentamos aqui, vemos como um espírito de tão elevada ordem tem por nós esse amor incomparável, essa vontade de constantemente nos auxiliar, todo esse trabalho que eles desenvolvem como mensageiros do Pai, que vem justamente não só trazer, né, o caminho, a rota, mas vem mostrar que estão conosco, no caminho conosco. Poderíamos ficar horas apresentando ainda outros grandes ensinamentos de Jesus Cristo, mas só por esses nós já vemos essa característica essencial do Espírito puro. Nós vemos, inclusive, que é Jesus que vem como mensageiro do Pai libertar os nossos corações. É Ele que vem encher os nossos corações de grande esperança, que vem dizer para nós, inclusive, que velam por nós como aquelas luzes que estão o tempo todo nos mostrando. É o farol, é o sol, que nós estamos sempre tendo em Jesus essa mentalidade de buscar melhorar, mas de saber que Ele nos aguarda. E é nesse sentido que muitos dizem que os espíritos puros são esses messias, né? Esses mensageiros que têm essa importante missão de adiantar moralmente humanidades onde quer que ela esteja. Sobre isso, há estudos na codificação e também na Revista Espírita de 1868, fevereiro de 1868. E é interessante que tem uma mensagem ali do Espírito Lacordaire que ele vai, né, confirmando aí tudo que a codificação já nos trouxe, de dizer que eles presidem esses futuros desses mundos, principalmente em momentos também de transição, estão cada vez mais próximos de nós, mas que eles vêm restabelecer o ensino dado pelo Cristo, vem restabelecer inclusive essa terceira revelação que já está conosco, que veio ter conosco em 1857, quando da vinda do Livro dos Espíritos, através de Allan Kardec, o nosso codificador. E aí a gente tem uma passagem da mensagem de Lacordaire, que ele diz assim: esses representantes da divindade são esses espíritos que recebem as emanações de Deus para presidirem o futuro, para auxiliarem todos os que estão na retaguarda. Então, que entendamos que, além de restabelecer o ensinamento do Cristo, eles estão conosco o tempo todo, nos auxiliando, nos levando para essa perfeição também. O Kardec encerra dizendo que a gente pode se comunicar com eles, mas que bem presunçoso seria se nós pretendêssemos tê-los constantemente às nossas ordens. Então, que fique aqui para nós, para encerrar o nosso estudo, uma mensagem que está, inclusive, no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma mensagem do Espírito da Verdade. Ali eles anunciam, né, o que esses espíritos estão trazendo para nós, essa mensagem de amor incomparável o tempo todo. Ele diz que os espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, se movimentam como estrelas cadentes e vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos, que é essa questão do nosso orgulho, né, do nosso egoísmo. Amai-vos uns aos outros e dizei do fundo do vosso coração: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. É do fundo do coração, é a verdade, é amar em verdade e em espírito. E aí, para terminar, de fato, o Espírito da Verdade nos traz como podemos alcançar isso. Uma mensagem que está ali no Cristo Consolador, se eu não me engano é o capítulo 6. E ele vai dizer para nós que sejamos devotados, que sejamos misericordiosos, mas que possamos nós mesmos sermos aqueles que vão modelar a dócil argila, para sermos nós mesmos os artífices da nossa imortalidade. Então vejamos, meus irmãos, a entender que essa ordem de espírito puro, onde está a felicidade inalterável, onde eles gozam dessa vida eterna, mas que eles estão constantemente em busca de nos auxiliar, sendo esses aqueles que realizam a vontade do Pai. Que nós possamos, então, agora, encerrar o nosso estudo com a prece final, agradecendo a oportunidade de estar mais uma vez aqui e pedindo para que a espiritualidade benfeitora possa derramar as bênçãos sobre as águas colocadas. Amado Mestre Jesus,
bondosos amigos espirituais que nos assistem nesse momento, que nesse instante, essa equipe espiritual que emana vibrações de amor possa ir de encontro aos lares dos nossos irmãos, que possa colocar nas águas o fluido necessário, benéfico, tanto para o corpo quanto para o espírito. Que possamos ter aprendido, Mestre amado, diante desse estudo maravilhoso da doutrina espírita, que possamos ter aprendido a mudar a nossa rota, a fazer esse caminho de luz, porque sabemos que o que nos aguarda é essa perfeição, é esse amor incomparável, mas que nunca nos esqueçamos de auxiliar sempre, de sermos servidores, instrumentos de Deus, mesmo agora, ainda que somos imperfeitos. Mestre, derrama agora sobre cada um de nós as bênçãos, que nós possamos sentir a sua mão sobre nós, que possamos sentir essas vibrações de amor, nos tornando esses seres melhores a cada dia. Fiquemos todos em paz, que assim seja.